Saudação a você que acessa minhas redes digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Você pode ir ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, parece ser o canal mais cobiçado pelos internautas, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos à liturgia referente ao dia 6 de abril de 2026. Eu sempre coloco aqui a liturgia de forma antecipada para ser um ajudador dos presbíteros, dos bispos, dos ministros da palavra, dos diáconos, dos padres em geral, né? Minha finalidade aqui é ajudar, né? Levando reflexões e a leitura. E pesquiso em sites e livros fidedignos da Igreja Católica. Então vamos lá. Olha, neste dia 6 de abril, é segunda-feira da oitava da Páscoa. No ano litúrgico, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esta veste. E no rito nós temos a missa própria com glória, o prefácio da Páscoa. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e versículos de 22 a 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 15 na Bíblia Vulgata, o 16 na de Jerusalém, versículos do 1º ao 2º A e 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 11, refrão, versículo 1º. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Repetamos: guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repetamos! Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 28, versículos do 8º ao 15. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma em dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber das explicações do livro Liturgia Diária. Olha, a vitória de Cristo sobre a morte marca a nossa existência e fundamenta a nossa fé. Sua presença entre nós nos enche de alegria. Ele nos convida a sair de nós mesmos, buscá-lo e anunciá-lo como Salvador e Redentor da humanidade. A morte e ressurreição de Jesus é o acontecimento histórico que norteia toda a vida do cristão. Esta notícia foi vivida e anunciada com alegria, antes de tudo, pelas mulheres, né? Bem, vamos agora à reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui tem uma explicação diferente da que passamos para vocês, dizendo o seguinte: as mulheres vivem a alegria da ressurreição e correm a contá-lo aos outros, a contar sobre o assunto aos outros. A presença de Jesus ressuscitado lhes diz que não devem ter medo, e elas não têm. Outros, os sumos sacerdotes e os anciãos, têm medo. O ressuscitado aponta seu crime. Não podem suportá-lo. O sepulcro vazio cobre os seus inimigos de terror, de tal modo que preferem inventar uma mentira para explicar a coisa inexplicável e para tranquilizar suas consciências. Para nós, a Igreja nos dá uma semana para pensar, meditar, orar, etc. Vamos a outra reflexão, essa aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Algo extraordinário está acontecendo. Algumas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus. Um anjo do Senhor aparece e remove a pedra da entrada do sepulcro, e comunica-lhes que não está ali quem elas procuram. Ressurgiu dos mortos, como havia predito várias vezes, que fossem avisar os outros discípulos. Com medo e alegria, elas correm para levar a notícia feliz. No caminho encontram o ressuscitado, que lhe diz: alegrem-se. Os guardas constatam que já não há ninguém sepultado. Vão contar o fato a seus chefes, os sumos sacerdotes, que, perplexos, pois tinham mandado crucificar Jesus, oferecem dinheiro para os guardas espalharem uma mentira, que o corpo de Jesus foi roubado. Desmentindo o boato, Jesus se manifesta vivo. A morte não tem mais poder sobre ele. Jesus venceu a morte. Vamos agora aos santos do dia.
porque os santos enfrentaram a morte, morreram por Cristo, muitos deles foram mártires. É o caso de São Ireneu de Sirmium, santo do dia 6 de abril. Foi bispo e mártir do século IV, foi preso, torturado e decapitado em Sirmium, da Panônia, atual Sremska Mitrovica, na Sérvia. Isso aconteceu no tempo do imperador Maximiano. Santo do dia 6 de abril é Santo Eutíquio, bispo, morreu em 582. Foi patriarca de Constantinopla, lutou denodadamente pela ortodoxia da fé. São Filareto é santo do dia 6 de abril, foi um monge. Morreu em 1076. Filareto, mesmo tendo nascido em um ambiente muçulmano, soube seguir a verdadeira fé e dedicar-se à oração. Morreu no mosteiro de Santo Elias, na Calábria. Calábria é Itália, né? Pois é, olha aí, um santo que era muçulmano. Viu? Como as pessoas se convertem, basta querer se aprofundar e descobrir que o verdadeiro Deus é Jesus. São Pedro de Verona é santo do dia 6 de abril. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, e mártir. Morreu em 1252. Filho de maniqueus, abraçou a fé católica ainda criança e tornou-se dominicano. Combateu a heresia até ser assassinado em Milão, na Itália. São Paulo Lebaltin é santo de 6 de abril. Vamos saber de sua história. Ele foi um presbítero, que é o mesmo que padre, sacerdote, e foi mártir também. Morreu por Cristo Jesus pela Igreja Católica. Sua morte é datada em 1857. Foi monge contemplativo no Vietnã, preso e desterrado durante a perseguição religiosa. Anistiado 7 anos depois, foi ordenado sacerdote e escreveu um compêndio de doutrina católica. Mais tarde, com o reinício da perseguição, foi decapitado. São Paulo Lebaltin, mártir de Cristo, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurado do dia 6 de abril é o beato Notquero o Gago. Foi um monge, morreu em 912. Olha, é interessante, né? Um santo gago, e inclusive ele tem esse apelido. Ninguém fala aqui que estão zombando dele, né? É um apelido que ele aceitou normalmente, né? Como uma pessoa que tem esse problema. Olha, ele passou quase toda a sua vida no mosteiro de São Galo, na Suábia, atual Suíça, onde compôs numerosos poemas litúrgicos. Era débil de corpo, mas não de mente, gago da língua, mas não da inteligência, assíduo na oração, na leitura e na meditação. Bem-aventurado, Notquero o Gago, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Olha, quando se é beato, está a um degrau da canonização. Basta, né, um milagre acontecer pela intercessão desse candidato a santo, que haverá a canonização, que fica a critério, logicamente, do sumo pontífice, do Papa. Bem-aventurada do dia 6 de abril é beata Catarina de Palança, virgem, morreu em 1478. Sua família morreu vítima de uma epidemia em Novara, na Itália. Aos 15 anos, impressionada com um sermão sobre a paixão de Jesus Cristo, consagrou-se a Deus e ingressou no mosteiro sob a regra agostiniana. Olha só como é que é importante a homilia do padre, a reflexão sobre a palavra de Deus, que nós passamos aqui também nos meus endereços digitais, Paulo Roberto Maciel. Um sermão, uma homilia mais extensa, fez com que essa mulher se tornasse beata, quase santa já, Catarina de Palança. Bem-aventurado do dia 6 de abril é o beato Zeferino Agostini. Foi um presbítero, um padre,
Morreu em 1896. Dedicou-se ao ministério da pregação e da catequese. Fundou em Verona, na Itália, a congregação das Ursulinas Filhas de Maria Imaculada. Bem-aventurado do dia 6 de abril é o beato Miguel Rua, presbítero, ou seja, sacerdote. Morreu em 1910. Foi discípulo e sucessor de São João Bosco. Foi o exímio pregador da congregação salesiana. Bem-aventurada do dia 6 de abril é a beata Petrina Morosini. Foi virgem e mártir, morreu em 1957. Jovem de 26 anos, morta em defesa de sua virgindade, quando regressava à casa após um dia de trabalho. Olha, uma mártir da nossa igreja, está a um degrau de ser canonizada. Beata Petrina Morosini, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as nossas dúvidas, algumas vezes por semana, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, o Criador de tudo, do universo, das estrelas, dos planetas, nosso Criador, Criador de tudo que se conhece e que não se conhece. Então, receber o não de Deus tem que acatar. Eu sei que é difícil, porque nós somos humanos, pecadores, falhos, iníquos. Já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que não gostei. Rezava, pedindo determinadas coisas, acreditando piamente que ia acontecer aquilo que eu queria e não acontecia. Eu ficava desgostoso, com aquilo. Mas não perdia a fé em Deus. Ficava desalentado, mas continuava com Cristo Jesus como meu Deus. E depois de algum tempo eu percebia que aqueles nãos que eu ia recebendo de Deus foram as melhores coisas para a minha vida. Se eu tivesse recebido sims lá atrás, talvez não estivesse mais nem aqui. E dessas coisas. Alguns nãos que eu recebi de Deus na vida foi para que eu permanecesse um pouco mais de tempo na terra. Agora eu vou clamar aqui do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado. E nos encontraremos na parousia, no juízo final. Jesus voltará em toda a sua glória e nós teremos corpos glorificados, semelhantes ao dele quando ressuscitou, que atravessou paredes sem derrubá-las, sem abrir porta, podia comer ou não comer, beber ou não beber, tanto faz. Mudava a aparência, desaparecia num átimo de segundo da frente dos discípulos. É um corpo que não está mais sujeito a esse tempo e espaço. Não terá mais influência esse tempo e espaço no corpo glorificado. Olha que coisa, é algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. São Paulo, o apóstolo, já disse que a tribulação que enfrentamos na nossa vida terrena nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral Paulo Roberto Maciel no YouTube, Facebook e blog.